Olá, nosso muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista no Bairro de Cima. O meu nome é Pedro e hoje sou o responsável pela transmissão da mensagem aqui no canal. Então, como de costume, eu convido você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça e vamos falar com o Senhor Deus neste momento. Senhor Deus, Pai Santíssimo, somos gratos ao Senhor por mais esse dia. Somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, mesmo sabendo, ó Deus, que não somos merecedores de absolutamente nada. E suplicamos, ó Deus, por este culto, que seja todo ele agradável a Ti e não a nós, ó Pai. Que a Tua palavra aqui, ó Deus, seja exposta, e que o Senhor, ó Pai, nos capacite a não nos desviarmos dela, ó Pai. Perdoe, ó Deus, as nossas falhas, perdoe as nossas deficiências, e que em tudo, ó Pai, o Senhor seja honrado e glorificado. Essa é a oração que fazemos agradecidos e suplicantes, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, o texto, objeto de meditação desta noite, é o que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamando os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós, de fato, estamos diante aqui de uma das parábolas mais belas, de uma das parábolas mais reluzentes contadas pelo Senhor Jesus. De fato, todas as parábolas têm a sua devida importância, têm o seu devido valor, mas essa em especial toca particularmente o meu coração. E para nós entendermos melhor o impacto que essa parábola teve ali quando Jesus a proferiu e o impacto que ela deve ter para nós hoje também, nós precisamos considerar, em primeiro lugar, 3 coisas para que a nossa compreensão aqui seja melhor a respeito do texto. Quando Jesus profere parábolas, quando ele conta parábolas, ele não o faz somente por fazer. Existe um propósito, existe um impacto que Jesus
almeja com os seus ouvintes. Há uma reação quando se conta essas parábolas. E aqui não é diferente. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender para quem o Senhor Jesus contou essa parábola. E nós podemos encontrar essa informação, aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, nos versos 1 e 2, que nos demonstram para quem Jesus contou essa parábola. Vejamos aqui o verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E o verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Sim, aqui nós temos, podemos dizer, dois grandes grupos. O primeiro grupo são os publicanos, é composto pelos publicanos e pecadores, e o segundo grupo é composto pelos fariseus e pelos escribas. Sim, de uma forma geral e resumida, os publicanos eram aqueles judeus, funcionários de Roma, que cobravam impostos de outros judeus. Sim, o Israel aqui na época estava debaixo do jugo romano e, portanto, havia uma espécie de escravidão, de sujeição de Israel ao Império Romano. Então havia esses publicanos que cobravam impostos para Roma, cobravam dos seus compatriotas, cobravam ali do seu próprio povo. Por esse motivo, os publicanos eram considerados a escória da sociedade. Eram extremamente malquistos pelos judeus, de uma forma geral. E por isso aqui há uma grande revolta dos judeus em relação a esse grupo. É importante mencionar que Mateus, um dos apóstolos do Senhor Jesus, era um publicano. De outro lado, nós temos os pecadores, que de forma geral eram os gentios, eram aqueles que não seguiam a lei de Moisés, né? Eram aqueles que eram considerados inclusive cães pelos judeus, né? Um adjetivo bem pejorativo, mas de forma geral eram aqueles que não faziam parte do povo judeu. O segundo grande grupo é composto aqui, como nós mencionamos, pelos fariseus e pelos escribas. Os fariseus eram aqueles grandes religiosos e, conforme nós vemos na palavra de Deus, é a seita mais rigorosa do judaísmo, né? E os escribas são aqueles que se dedicavam ao estudo das minúcias da lei, a os pormenores, né? Eram de fato legalistas juntamente com os fariseus e se achavam dignos de bênçãos e favores de Deus por supostamente observarem a lei mosaica. Então, Jesus dirige essa parábola para esses dois grupos: publicanos, pecadores, fariseus e escribas. Um outro ponto que nós precisamos considerar, além dos ouvintes originais, é também aqui os textos anteriores, né? De fato, o capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, ele é composto por 3 parábolas. Nós temos aqui 3 parábolas que são contadas em sequência pelo Senhor Jesus para esses públicos. Seria muito proveitoso se nós olhássemos para as 3 parábolas de uma vez. Contudo, nós não dispomos desse tempo. Então, nós podemos resumir essas parábolas com 3 palavras: perdido, achado e alegria. Sim, algo que foi perdido, algo que foi achado e a alegria resultante deste achado. Isso é uma constante nas 3 parábolas, como nós veremos aqui, em especial nesta terceira parábola. E tanto assim não é, né, que no verso 11 aqui do nosso texto nos informa que Jesus continuou, né, o que demonstra que essa parábola que nós vamos olhar, além dela estar conectada com as outras 2 parábolas do capítulo, também demonstra que Jesus está concluindo a sua grande história, né? Nós temos aqui o direcionamento para a ideia central deste capítulo, para a ideia central do texto. Então, de fato, são parábolas interligadas. E nós vamos entender o porquê disso mais à frente. E, por fim, o terceiro ponto que nós precisamos compreender aqui é a respeito da ênfase do texto.
Sim, essa parábola, infelizmente, ela é mal interpretada, porque muitos a olham como sendo o retrato de um crente que se desviou e precisa de restauração, né? Um crente ali que caiu, enfim. Contudo, pela análise do contexto, nós podemos ver que essa interpretação está totalmente equivocada. E essa interpretação, muitos a têm, porque nessa parábola, nessa história, há um pai com 2 filhos. E nós sabemos que nem todos são filhos de Deus, ao contrário do que se diz por aí. Isso porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 11 e 12, nós lemos assim: Mas veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sim, os filhos de Deus são aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. E, de fato, a ênfase que nós temos aqui nesta parábola é o pai, né? É o pai desses 2 filhos, mas a ênfase aqui em especial é a respeito do coração do pai, a disposição do pai em perdoar. É por isso que quando nós falamos erroneamente que essa parábola é chamada parábola do filho pródigo, não faz muito sentido, visto que a ênfase não está no filho pródigo, considerando ainda que temos 2 filhos aqui, né, nessa história, né? Então a ênfase realmente está no coração do pai, está na sua disposição em perdoar, que é o que ficará claro à medida que nós avançarmos aqui no texto. Então, visto o público-alvo, visto os textos anteriores aqui, pelo menos a dinâmica desses textos, e visto também a ênfase que a parábola recebe aqui, contada, obviamente, pelo Senhor Jesus, nós podemos agora começar a entender um pouco da realidade retratada aqui por essa parábola. Vejamos aqui, então, a partir do verso 11, nós temos assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Sim, aqui o filho mais moço, ele pede ao seu pai a sua parte na herança, ele pede a antecipação da sua herança. O texto nos informa que o pai divide os haveres, os seus bens, entre o filho mais moço e o filho mais velho. Isso era algo permitido pela lei. Porém, no verso 13, nós vemos que o filho ele ajunta tudo que era seu e parte para uma terra distante. E lá ele dissipa todos os seus bens, né, vivendo dissolutamente. O que nós temos aqui é que, apesar disso ser permitido pela lei, essa antecipação da herança, nós temos que o filho demonstra aqui uma rejeição para com o pai. Ele demonstra aqui um afã de ser livre, um afã de viver longe de amarras, longe da autoridade. Ele não quer mais estar sujeito ao pai. Então ele parte para uma terra distante a fim de viver como ele quer, sem se importar com as consequências, na ilusão de que vivendo por si mesmo ele estaria melhor do que debaixo das asas do pai. Então, o verso 14 até o verso 16, nós lemos assim: Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sim, aqui nós temos uma realidade muito importante a considerarmos. Em primeiro lugar, o fato de que esse filho mais moço ele está numa terra distante, aquela terra passa por uma grande crise e ele busca resolver a sua situação se agregando com os cidadãos daquela cidade e ele começa a cuidar de porcos. Para um judeu, isso é extremamente ultrajante, visto que, segundo a lei, os porcos eram animais imundos. Aqui nós temos a descrição de uma humilhação. O filho mais moço estava literalmente no fundo do poço.
é um quadro de trevas, é um quadro terrível, né? Nós vemos aqui que os porcos, inclusive, são mais valorizados do que ele, porque os porcos recebiam alimentação. E apesar dele desejar comer do que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. E isso é muito interessante, isso é muito terrível, porque Jesus aqui está demonstrando a realidade que assola toda a humanidade, que assola o mundo em que vivemos. Isso aqui é um retrato vívido, isso aqui é um retrato real do pecado. É um retrato da nossa situação de miséria, é um retrato da nossa insuficiência, da nossa morte espiritual. Sim, se nós nos lembrarmos da história, daquilo que nós temos lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos que Adão e Eva tinham tudo o que precisavam ali no jardim, mas foram seduzidos pela ilusão de que poderiam ser como Deus, de que poderiam assumir o lugar de Deus. Assim como o filho aqui também, na sua ilusão, na sua ingenuidade, na maldade ali do seu coração, quer viver por si mesmo, quer ocupar um lugar que não lhe pertence. E a consequência disso é a miséria. Assim como Adão e Eva lá no jardim tinham tudo suprido por Deus, ao quererem ser como Deus, colheram como consequência a miséria. Não eram suficientes por si mesmos, eram insuficientes. Contudo, depois da queda, além de insuficientes, se tornaram miseráveis. E não só eles, mas toda a raça humana nascida em pecado. Essa realidade nós temos no Salmo de número 51, quando o salmista ele nos diz: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Sim, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos separados de Deus. E por isso, como nós vimos lá em João capítulo 1, todos aqueles que creem no nome do Senhor têm a condição de se tornarem filhos de Deus. Né? Então, é uma realidade, é uma descrição vívida que Jesus nos traz aqui nesses versos dessa história. É a descrição vívida da miséria e do pecado, daqueles que preferem servir a Satanás do que servir ao Senhor. É uma descrição que deve nos fazer compreender a nossa realidade sob a perspectiva de Deus. Aos nossos próprios olhos, muitas vezes nos consideramos como heróis, muitas vezes nos consideramos os protagonistas, mas sob a perspectiva de Deus, diante da nossa realidade, não de uma ilusão, mas diante da realidade, nós somos os vilões. Nós somos aqueles que merecem ser mortos, que merecem ser destruídos, que são inimigos de Deus, rebeldes contra o Senhor. Né? Então, essa é a situação aqui. Esse é o quadro pintado pelo Senhor Jesus e ilustrado aqui. A história da humanidade aqui, nesse filho mais novo, nesse filho que está na miséria, nesse filho que está numa situação completamente sem saída, está sem recursos, impotente e completamente miserável. Assim somos nós, seres humanos, que diante de Deus não temos como resolver o problema da nossa inimizade por nós mesmos. Essa é uma realidade desde o dia em que nossos primeiros pais decidiram que queriam ser como Deus. Entretanto, nem tudo são trevas. E a partir daqui, nós temos um ponto de inflexão na história. Nós temos um momento em que a história muda de direção. E nós temos um outro quadro agora que começa a ser pintado. Vejamos aqui no verso 17. Então
caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Sim, a palavrinha-chave aqui é a expressão caindo em si. O filho, na sua loucura, na sua ilusão, decide pegar a sua herança e viver longe do pai, viver por si mesmo, no afã de ser livre. E o que ele consegue é tão somente a perdição. Mas ele cai em si. Ele reconhece a sua situação desesperadora. Ele reconhece as trevas que assolam a sua situação. E reconhece também que não tem recursos para resolvê-la. E aqui o que nós temos não é o que ele ensaia em dizer ao seu pai, não é uma espécie de demagogia, não é uma estratégia para tentar convencer o seu pai a perdoá-lo, não. Aqui nós temos a figura, o retrato de um arrependimento genuíno, daquele reconhecimento de que precisamos do Senhor. Assim como o filho mais novo aqui precisa do pai, nós também precisamos do Senhor. E tanto é que não se trata de uma demagogia ou de uma estratégia, que no verso 20, esse arrependimento, essa situação, ela se mostra, ela se revela em uma atitude. Vejamos aqui no verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Sim, ele cai em si, reconhece a sua necessidade, reconhece a sua miséria e levantando-se, foi para o pai. É a descrição da fé, da essência da fé salvadora. O arrependimento, o deixar de confiar em si mesmo para confiar no Senhor, para se atirar nos braços do Senhor, que está disposto a nos perdoar, que está disposto a nos livrar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, Cristo Jesus. Os braços do Senhor estão estendidos. E assim como o Filho, precisamos cair em si e nos lançarmos aos braços do Senhor. E ainda no verso 20, aqui na parte B, nós temos a descrição, a ilustração também da grandeza do amor de Deus. Algo que nos é difícil explicar em palavras, porque é algo que excede todo o entendimento. É algo realmente que brilha como o sol. É reluzente e contrasta com as trevas na qual o filho estava inserido. Vejamos aqui a continuação do verso 20. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Nós temos aqui a descrição da disposição do pai em perdoar. A iniciativa aqui é do pai. O filho muda de direção e o pai já o está esperando. O filho não precisa fazer obra alguma. Ele simplesmente se lança e confia no Senhor, no Pai. E o Pai o está esperando. E aí, a partir do verso 21, nós temos assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui nós temos o filho derramando o seu coração diante do Pai. Nós temos a expressão máxima aqui da fé, do arrependimento. Ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se coloca ali diante do Pai, confiante e seguro de que o que o Pai decidisse seria o melhor para ele. Confiante de que aquilo que o Pai fizesse seria o melhor. E aí, ao contrário
do que se poderia esperar, ao contrário do que se poderia imaginar. O pai, ele não joga na cara do filho o seu erro, não menciona o erro do filho. Vejamos, o verso 22 nos diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Né? Vejam, os erros aqui do filho estão apagados. O filho está limpo, está inocente. Lembremos que ele estava no meio de porcos, no lamaçal. E aqui o pai manda que as suas vestes sejam trocadas, que os seus pés sejam calçados com sandálias. Há uma mudança completa aqui, demonstrada pelo amor do pai. Uma vez que o filho se rende totalmente ao pai, ele o recebe dessa forma. E aqui nós temos o grande amor do Senhor para com aqueles que, caindo em si, se arrependem. E o motivo para toda essa alegria não é só por causa do retorno do filho, né? O verso 24 vai nos dar a razão de toda essa alegria. Vejamos: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vou repetir: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Isso nos faz lembrar, isso nos remete, como nós dissemos, esta parábola, ela está inserida dentro do contexto aqui de Lucas 15, e no verso 7 de Lucas 15, nós temos assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E no verso 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E tudo isso nos remete à magnífica declaração que nós temos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, que nos diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui nós temos essa magnífica declaração de que em Cristo Jesus nós temos vida. Assim como o filho aqui, o pai vai dizer, né? Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, porque ele retornou ao Pai, porque ele voltou, ele caiu em si e se lançou nos braços do Pai. Nós comentamos no início que essa parábola, muitas vezes intitulada Parábola do Filho Pródigo, leva esse nome de uma forma errônea, porque não é somente esse filho mais moço que é retratado na parábola. A partir do verso 25, o filho mais velho, ele entra na narrativa. E aqui também nós temos
um pouco da ilustração da disposição do pai em perdoar. Vejamos aqui, enquanto o filho mais moço ele cai em si e volta para o pai, no verso 25 nós temos assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Vejam, aqui nós temos a indignação do filho mais velho diante de toda essa situação. Diante do retorno do filho mais novo, do seu irmão, ele se indigna por causa da conduta do pai. Porque o coração do filho mais velho começa a ser demonstrado aqui. Mas antes, vejam, ele não quis entrar, participar da festa. Mas, ainda assim, o pai, ele sai e procura conciliar o filho mais velho. Vejam aqui a disposição do pai em perdoar. Vejamos que Cristo Jesus está diante de dois grupos: os publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas. Sendo que os fariseus e os escribas, se nós olharmos para os evangelhos, são os opositores mais ferrenhos do Senhor Jesus. E o verso 29, nós vemos então o coração do filho mais velho derramado e a sua conduta também ultrajante. Vejamos aqui: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Vejam que a conduta ultrajante aqui do filho mais velho se mostra por causa do fato de que o seu serviço, o seu trabalho, é no intuito de colocar o pai na condição de devedor. Ele, o filho mais velho, se coloca na condição de credor. Aqui nós temos uma reivindicação meritória. Eu mereço tais coisas. Eu mereço isso ou aquilo. E não esse seu filho mais novo, né? Aqui nós temos a ilustração dos fariseus e escribas. No filho mais velho, nós temos aqui a representação desse grupo. O apóstolo Paulo vai explicar o motivo dessa revolta, sendo Paulo um ex-fariseu, né? E no capítulo 10 da carta aos Romanos, aqui nos deixa muito claro por que essa revolta, né? Assim como o filho mais velho se indigna com o pai, não quer participar da festa, assim também, no início do capítulo 15 de Lucas, nós vemos que os escribas e os fariseus, eles murmuram, se indignam também com o fato de Jesus estar com publicanos e pecadores. E por que isso? Paulo vai elucidar a questão. Aqui em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 1, nós temos assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo que está falando dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Por quê? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. De um lado, nós temos o filho mais moço, os publicanos e pecadores, que, caindo em si, reconhecem que são inimigos de Deus e se achegam a Jesus. Do outro lado, nós temos um grupo que procura estabelecer a sua própria justiça, que confiam que podem resolver a própria situação de inimizade. A conduta ultrajante aqui do filho mais velho é não reconhecer que também precisa de um Salvador. É não reconhecer que precisa também ser resgatado, que precisa também se atirar aos braços do Pai. O verso 31 e 32 nos diz:
Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vejam o contraste entre a alegria, entre o grande feito, a grande obra da salvação, o grande plano colocado à disposição por Deus para os seres humanos, para nos resgatar, para nos dar vida em Cristo Jesus. Isso tudo em contraste com um povo que busca a sua própria justiça, um povo que se acha autossuficiente e acha que não precisa de Deus, que não precisa de ajuda para chegar ao Senhor. Um povo que, de fato, assim como o filho mais moço aqui, estavam iludidos na sua própria força, iludidos na sua própria suposta justiça. E para concluirmos aqui esta mensagem, para concluirmos aqui toda essa e tentarmos extrair aqui um pouquinho a respeito da beleza desta parábola, nós podemos pontuar aqui 3 coisas. A primeira coisa é que todos nós, todo ser humano é pecador, carentes da glória de Deus. Quer reconheçamos isso como filho mais moço ou não, como filho mais velho. Mas isso é um fato incontestável. Na mesma carta aos Romanos, Paulo vai nos dizer, no capítulo 3, no verso 23, que nós temos: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há exceção. Todos pecaram. O segundo ponto é que nós vimos que há uma relação muito forte nesse capítulo 15, e as parábolas elas vão mostrar isso, entre o que foi perdido, o que foi achado e a alegria resultante disso. Nós vemos isso no filho que estava perdido e foi achado. E de fato, o verso-chave do Evangelho de Lucas nos mostra o meio pelo qual essa dinâmica se torna real. Lucas capítulo 19, no verso 10, nós temos assim: Porque o Filho do Homem, Cristo Jesus, veio buscar e salvar o perdido. É em Cristo Jesus que nós temos a possibilidade de nos reconciliarmos com o Pai. Em Cristo Jesus é um meio pelo qual nós podemos ter paz com Deus e sermos adotados como filhos, deixando de ser inimigos e passando a ser filhos. E por fim, Romanos capítulo 5, no verso 8, nós temos aqui a descrição de que Deus, Romanos capítulo 5, verso 8, nos diz que mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, Cristo, o Senhor Jesus, o Filho perfeito, aquele sem nenhum pecado, sem mácula, se entregou na cruz para suportar na sua carne a condenação que nos era devida. E aqueles que se julgam autossuficientes para merecerem o favor do Senhor se descobrirão excluídos da celebração e incapazes de participarem da eterna alegria com o Pai amoroso. A graça de Deus, esse favor imerecido, ele não vem como recompensa pelas nossas obras, pelas nossas supostas virtudes. Deus derrama a sua graça sobre aqueles que não a merecem.
e sobre aqueles que são justificados pelo sangue do Senhor Jesus, para que agora, vivos, passem a viver para a honra e glória dele. Essa é a brilhante luz do Evangelho. Como que nós, sendo miseráveis pecadores, inimigos de Deus, se reconciliam com Deus que é santo, perfeito e justo. Como que amor e justiça se conciliam? E a resposta é Cristo Jesus. Quer você queira ou não, você é um pecador. Nós somos pecadores. A grande diferença é que ainda é tempo de você cair em si, reconhecer a sua realidade e se jogar aos pés, nos braços do Senhor Jesus, em rendição total. Porque você não consegue resolver o seu problema por si mesmo. Você é dependente de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, somos-te gratos, ó Deus, pois na tua infinita graça, ó Pai, na tua infinita misericórdia e no teu amor, ó Pai, o Senhor nos enviaste, ó Pai, Cristo Jesus, para sofrer, ó Pai, no nosso lugar, ó Deus. O Senhor, ó Pai, providenciou o meio necessário para nos reconciliar, ó Pai, para podermos nos achegar a Ti, ó Pai. E agradecemos, ó Deus, pois tamanha salvação é inexplicável, ó Pai, de tão maravilhoso, Senhor. E agradecemos, ó Pai, pois através da Tua palavra, ó Pai, contemplamos a nossa miséria, mas contemplamos também, ó Pai, o Teu amor e a Tua graça. Lhe suplicamos, ó Pai, que se há alguém que, assim como o filho mais velho, ó Pai, confia em si mesmo, se julga autossuficiente a ponto de colocá-lo, ó Pai, como devedor, que o Senhor possa lhe quebrantar o coração, ó Pai. Que o Senhor possa auxiliá-lo a cair em si e reconhecer que precisa de Ti, ó Pai, para estar contigo nos céus. Lhe agradecemos, ó Pai, também pela alegria da salvação e por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, mesmo sabendo, ó Pai, que não somos merecedores. Essa oração fazemos agradecidos e suplicantes, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo falou a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo